Fala, Ariel. Seja bem-vindo. Freitas, Moreira, seja bem-vindo. Bem-vinda. Quero a participação de vocês, hein? Quero ver vocês perguntando aí. Vamos encher de perguntas hoje. Tá brabo, cara. Areia quente aí, ó. Legal. Só olha o que eu tenho aqui, ó. Vamos lá, só perguntar aí. Manda a pergunta que eu faço pra ele. Leonardo Ferreira, seja bem-vindo. Ah, entrou o homem aí, ó. E aí, ó, Oi, amigo, tá, tudo bom? Tudo bom, tá dormindo, querido? né? Esqueceu de mim hoje? Tinha me perdido com essas lives. Achava que era amanhã e, sobretudo, perdi um pouquinho a noção do tempo. Que dia é hoje, que dia não é. Não, tem Mas o problema. Toninho Maraca me lembrou, ele me É, pressionou. Tudo bem, desculpem. não, tranquilo. Tudo bem contigo aí? Acordou? Tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Vida, digamos assim, bem quietinha nesse momento, não muitas coisas. Ó, o Maraca ali, ó. Ele me salvou. Verdade, ele tá aqui esperando até amanhã, hein? Calbute, Valeu. ó, Gaspar entrando, né? Tem uma galera entrando aí. Gaspar, seja bem-vinda. Calbute, obviamente, quem é do beach tênis é impossível não saber quem é você, né? Mas nas minhas lives, tem muita gente entrando que não é do beach tênis, que não joga beach tênis, tá? Tá. E aí eu queria que você apresentasse rapidamente, assim, quem é o Calbute aí, para essas pessoas que não te conhecem, que vão te conhecer agora. Tudo bem. Por favor. Sandro Calbucci, nasci em Ravenna, que é o berço do beach tênis também, e aí não pude não jogar beach tênis, mesmo que comecei bastante tarde, já com 25 anos. Faço parte, digamos assim, da segunda geração dos beach tenistas. Na Itália começou na década de 90, eu comecei no 2005. Aí comecei bem, graças ao meu mestre Nicola Gambi, ganhamos já o mundial, o último mundial da FBT naquela época. Depois a gente passamos na época, digamos assim, da ITF. Ganhei 4 mundiais, foi número 1 do mundo algumas vezes e, sobretudo, me naturalizei quase, digamos assim, brasileiro, porque encontrei aqui um terreno bem fértil para conhecer amigos e, sobretudo, para desenvolver o esporte. E agora sou muito orgulhoso que o beach tênis aqui no Brasil esteja se tornando o que é um esporte popular, praticado em todos os cantos e vamos tentar de melhorar ainda um pouquinho. Obrigado pelo Já. convite, sobretudo. Muito legal ver que essa galera lá em Florianópolis está tão animada, que tem muitas pessoas praticando, muitas pessoas se dedicando ao desenvolvimento do esporte, como o nosso amigo Maraca, que foi um dos pioneiros, foi um dos verdadeiros motores do desenvolvimento do beach tennis, juntos com outros. Eu penso, sobretudo, e sempre ao nosso amigo Carlos Antônio Lopes, aqui do Rio de Janeiro, que foi o fundador do Ipanema 500. É Uhum. isso. E agora a gente pode começar o nosso papo a 360 graus. Joia. Ravenna é conhecido como a cidade dos mosaicos, né? É em Ravenna, não é? A Ravenna é conhecida como a cidade dos mosaicos. A Ravenna é uma pequena cidade no centro-norte da Itália e foi a última capital do Império Romano quando o Império estava ferrado, aí estava escapando de todos os lados dos bárbaros, aí colocaram a última capital em Ravenna, é por isso que também tem umas 3, 4 igrejas dedicadas a imperadores, às filhas dos imperadores, com mosaicos muito lindos.
Joia. Ó, o Ralf Abreu entrou também. Uma galera aí. Além dos 4 títulos mundiais individuais, 3 títulos por equipe. Tu tem uma noção de quantos títulos internacionais tu tem? O número certo. Sinceramente, eu não conto muito. Eu joguei muito pouco na primeira época, aquela época que eu disse FBT. Na época Sim. ITF, digamos assim, que eu vi outro dia que um cara tem a contagem de todas as estatísticas, disse que eu ganhei 89 torneios ITF e me mandou todas as estatísticas das performance de cada ano, quanto tipo 85% ganhador, 92% ganhador, 75% ganhador, tudo isso. E, então, mais ou menos isso, 90 títulos internacionais, muitas finais perdidas, muitas semifinais perdidas também. Oi, meu amigo Ralf, querido, quero fazer uma live contigo, Ralf. A gente se encontra todos os dias, te paquero e você sempre me escapa. Joia. Ô, Calbucci, eu vou fazer, tá? Eu vou um vai e vem contigo, tá? Porque tem muitas informações. Peço para que todos perguntem aí se tiverem dúvida, tá? Eu acho que quando o pessoal pergunta, fica mais legal a live, fica bem mais interativo. Calbucci, Beleza. vamos começar por mais agora, né? Tu e o Burmakin, né, foram campeões lá em Santos, certo? Sim, Como é que joguei tu... com o Burmakin. Eu, na Uhum, real, ele é mais meu adversário do que parceiro. Jogamos em Santos. Essa vez foi a nossa segunda vez. A outra vez foi sempre em Santos, 2 anos atrás, e deu certo. A gente conseguiu ganhar tanto a primeira quanto na segunda. Essas sim, vezes com as regras novas, num contexto muito difícil, como já todo mundo sabe, de falta de areia, de polêmicas, mas ao mesmo tempo num belo evento, com coisas positivas, também uma transmissão ao vivo bacana e com grandes jogos e conseguimos o resultado e depois, infelizmente, tudo parou. é. Horácio Grande, o presidente da JB, grandíssimo Horácio Flávio Melo. Esse é outro Opa, cara, junto com Carlos Antônio Lopes, são os grandes pioneiros, os grandes filântropos do beach tennis, pessoas que dedicaram o coração para esse esporte crescer e ser o que é agora. Eu sempre digo, o beach tennis nasceu e cresceu espontaneamente, no sentido que, sem as ajudas, os investimentos das entidades, das federações, mas com o coração dessas pessoas, Horácio foi um cara que, de forma totalmente gratuita, até perdendo dinheiro, imagino, ajudou o esporte a crescer no começo. Obrigado. ó, a Cris ali, ó, deixa eu voltar aqui. A Cris Shuri, eu estava nessa final, foi demais, sou de Santos. Obrigado, Bom, obrigado. Santos, infelizmente, tem esse grande problema da areia, que é um problema, sinceramente, não secundário, mas ao mesmo tempo o beach tennis pegou muito lá. Eu me lembro com nossos amigos da JB, aliás, para falar de Carlos Antônio Lopes, eles anos atrás me patrocinou para fomentar o beach tennis em todos os cantos do Brasil, do bolso sim, dele, bancando. Eu fui dar uma clínica lá em Santos e me lembro que naquela vez, para você imaginar, meus alunos eram Marcos e Thales. E, e já faz um tempão que o Santos é uma das capitais do beach tennis brasileiros. Tem uma galera grande e é sempre muito legal jogar lá, porque tem um público importante que dá a sensação de praticar um grande esporte. Precisa solucionar esse negócio da areia para respeitar as regras, mas acho que eles vão conseguir e a gente vai se encontrar ano que vem. joia. Bom, não tem como não perguntar para ti isso aí, né? Já que nós falamos de Santos. Tu acha que foi a melhor medida mexer na rede e não mexer na Uh, bolinha, ou raquete, ou... O Não, ao que que tu achou? contrário, o torneio de Santos é um torneio excepcional exatamente por esse negócio da areia, todo mundo sabe, então a Sim, percepção lá é de jogar sempre com areia mais baixa, então talvez naquele caso específico uma areia de 1,80 é a salvação. Eu, pessoalmente, obviamente para o meu estilo de jogo, para o meu tipo de jogo, essa regra do 1,80 me favorece o meu jogo, favorece um jogo mais calmo, mas eu não penso em mim, penso no movimento. Acho que pelo movimento é uma regra que não faz muito sentido, o custo-benefício
é muito negativo, no sentido que divide homem e mulher, divide a amadora dos profissionais, se torna muito complicado para os organizadores, para os professores que dão aula, que têm que dar uma aula com a rede para homens, uma rede para mulher. Então, eu teria mexido, teria buscado outros caminhos, provavelmente tentar talvez uma distância do parceiro do sacador, colocando uma outra linha imaginária aos 6 metros, ou mexer um pouquinho mais na bolinha, criar uma bolinha de beach tênis, ou encurtar um pouquinho a raquete, e deixar essa solução extrema da rede como é a última. Em vez deles, obviamente, como sempre, fizeram o contrário do que a comunidade do beach tênis pede, e botaram Sim. essa rede 1,80, que obviamente aumenta um pouquinho os rallies, mas o custo para o movimento é muito alto. Mas tu acha que essa opção foi para, até pela questão financeira dos empresários que trabalham com beach tênis? Porque você levantar a rede ou baixar é muito mais barato que fazer novas bolas com pesos novos ou tamanhos novos, ou raquetes com cabos menores. Tu acredita nisso? Tem obviamente essas considerações, ou seja, os fabricantes de raquete, os fabricantes de bolinhas. Eu sinceramente não acho que, infelizmente, atrás dessas decisões eles tenham ponderado todas as opções. Acho que fizeram como sempre fazem, assim um pouquinho de forma improvisada, sem uma visão do sistema. Acho que mudar a bolinha seria a coisa mais importante. Faz já muito tempo que a gente está pedindo uma bolinha própria do beach tênis. Isso é muito bom para a identidade do nosso esporte e, sobretudo, seria até bom em perspectiva para a televisão, aumentar um pouquinho o tamanho. Sobre encurtar a raquete, isso afetaria tanto eventualmente a produção das raquetes, mas nem isso, porque todo mundo pode encurtar. O problema é alongar uma raquete, mas todo mundo pode pegar a própria raquete e encurtá-la, até porque isso é reservado a 300, 400 jogadores profissionais. Então, acho que também isso não seria um problema e, pelo contrário, ajudaria o mercado de venda das raquetes, que, como a gente sabe, se satura muito rapidamente. E sobre a linha dos 6 metros, acho que eles nem pensaram, porque quem faz as regras no ITF nem conhece o beach tênis, então acho que nem pensaram nisso. E simplesmente escolheram essa solução, que foi uma solução que não teve apoio de quase ninguém da comunidade do beach. Os organizadores, ano passado, quando era facultativo, quando era não obrigatório, ninguém escolheu essa regra, porque obviamente é complicada para os organizadores. Os jogadores, quase ninguém era a favor, mas independentemente disso, eles fizeram e vamos ver, talvez vai dar certo ou talvez não. O Horácio Arena Flávio Vero Melo. está me perseguindo. Em cada live estão sempre conectados. O Horácio Flávio Melo, por um lado, aumentando a rede, aumenta o rally. Mas tira vantagem de quem saca. Essa é a opinião dele. Sim, não. Se a gente pensar na regra em si, exclusivamente nas consequências técnicas, óbvio que um pouquinho provavelmente aumenta os rallies. A grande questão é que tinha provavelmente outras soluções para aumentar os rallies, outras soluções menos invasivas para o beach tênis, para o sistema beach tênis. Porque o problema é que talvez a gente está aumentando 2, 3 rallies por jogo, mas ao mesmo tempo está dividindo homens das mulheres, as aulas de beach tênis vão ser complicadas. Os amadores, a causa legal do beach tênis também era brincar profissionais com amadores. Aí a gente vai numa quadra na praia e a gente nunca mais vai jogar com amadores, entendeu? O amador ao mesmo tempo não consegue jogar com a rede 1,80. E sobretudo para os organizadores é uma loucura. Quem organiza grandes eventos sabe que esse negócio especialmente de torneios na praia é surreal. Os clubes ainda podem se organizar com aqueles postes que sobe e desce a rede mais ou menos rapidamente. Mas num torneio grande é uma grande loucura. Acho que para atingir a televisão, a gente precisa de outras medidas, não? Com certeza a rede 1,80 é investimentos, é investir no marketing, é avaliar os torneios que valem a pena de apresentar para as televisões, é outro caminho. Mas isso, repito, é o meu modesto ponto de vista. Sim. Ó, tá tendo uma galera aí
João Lauro Perguntamos para o entrou nosso amigo também. Maraca. Eu não sei, Tarik, se você já perguntou para o nosso amigo Maraca se ele é a favor da Rede 80, se ele é feliz no evento dele de subir e baixar 20 redes por cada 2 horas. Toninho Maraca, responde aí, por favor. Vai escrevendo aí, tá? Ô, Calmute, por exemplo, quem é que tu considera hoje, tá, o jogador mais habilidoso masculino e a jogadora mais habilidosa na feminina? Ô, Maraca. O mais habilidoso em si, provavelmente, é Anthony Ramos Vieira. O espanhol, ele tem uma natureza incrível, ele parece ter nascido com a raquete na mão. Sei lá, a gente deveria perguntar para a mãe dele se ela pariu ele com a raquete já na mão. Qualquer tipo de Sim. raquete que seja de beach tênis, de tênis de paddle, ele faz coisas únicas. Nas mulheres, acho super, super talentosa a Giulia Gaspari. Ela tem uma mão muito, muito boa, sinceramente. Mas eu sou um grande fã da Paty Dias. Joia, legal. O Furlane Vitor. Chegou a hora de ter uma empresa administrando beach tênis, como um UFC. Tá? Isso é o que está acontecendo agora. Essa é a conversa, o papo que está acontecendo agora, exatamente entre as federações, aquela associação ABTP, Associação dos Jogadores Profissionais de Beach Tênis. Depois de 12 anos de beach tênis embaixo da ITF, acho que a gente pode fazer um balanço. É um balanço. Eu não quero ser extremista dizendo que é um balanço negativo, mas é um balanço com lados escuros e com lados menos escuros. Como a gente disse, o beach tênis é o que é até agora, apesar das federações, infelizmente, elas nunca investiram quanto deveriam ter feito. Me enviaram hoje um meu vídeo de uma entrevista que eu dei no 2014, que até acho que vou publicar no Instagram, onde falava as mesmas coisas. Tomara que as federações investem dinheiro. E nunca fizeram. O beach tênis cresceu graças à coragem, à disponibilidade, ao carinho de pessoas como eu disse, o Carlos Antônio Lopes, como Horácio, como o mesmo Tonino Maraca, que ele fez mais torneios de beach tênis do que qualquer outro no mundo, no Brasil. E acho que nunca recebeu um real de incentivo pela federação. Então, talvez precise começar a pensar o beach tênis de uma forma mais empresarial e menos política. Não é fácil, porque achar alguém que queira investir como fazem nos outros esportes é difícil, mas acho que o caminho provavelmente é aquilo. De forma não conflitual, mas eu penso mais em forma complementar com as federações. Deixar as federações fazer o trabalho das federações, cuidar da base, cuidar dos eventos assim, campeonatos mundiais por equipes, esses eventos inúteis, e deixar os profissionais cuidar da parte dos profissionais. Agora eu vou ler umas perguntas aqui, tá? Bem-vindo, Adriano Peixe Voador aí. Ariel Amorim. Estamos muito longe de ter uma confederação exclusiva para o beach tênis? Não é que estamos muito longe. O beach tênis nasceu com uma federação própria, que se chamava IFBT. Infelizmente, precisa ser honestos e sinceros, que atrás de alguma entidade, às vezes, tem pessoas não 100% honestas. Então, por exemplo, a Federação de Tênis garante um mínimo, que é óbvio que a gente quer sempre mais, mas antes disso a gente tinha condições até piores. Então, essa é a primeira coisa. Depois a gente entrou no mundo das federações de tênis. Acho que o que é importante que as pessoas entendam é que tem uma política esportiva. Então, como funciona o sistema esportivo? Tem o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Olímpico Nacional, que reconhece as federações, que obviamente votam para os presidentes, paga o comitê, tem todo um círculo. Uma vez que o beach tênis agora entrou dentro desse sistema, não sei quanto é possível agora construir uma federação independente. Acho muito difícil. O que acho que é possível fazer é tentar de pressionar a ITF, a Federação de Tênis, para fazer melhor. Isso é uma responsabilidade dos jogadores,
da comunidade do beach tennis, porque eu acho que as pessoas e os povos têm o que eles merecem. Isso tanto ao nível geral quanto ao nível esportivo. Então, se a gente não fala nada, obviamente a gente não pode melhorar, evoluir. Então, a gente tem que melhorar de forma construtiva dentro do sistema do tênis e pode construir algo de complementar, como acontece em todos os esportes, talvez de movimentos profissionais, mas acima das federações, não contra das federações. Uma federação de beach tennis seria legal, sim. Talvez é tarde, não sei. Acho um caminho difícil, mesmo que talvez desejável, mas agora acho que é um pouquinho tarde. Sim. Vou fazer uma brincadeira agora, tá, Calbucci? Porque todas as minhas lives eu tô tossindo, né? Olha, ó, tô com um monte de coisa aqui, ó, pra tomar. Tu já deu umas 3 tossidas, ninguém debochou. O meu, a galera... Desculpe, mas pau, eu né? espero de não ter nada de sintomático, mas simplesmente engoli um pouquinho de saliva e tô sem água, mas por enquanto é isso. Não, Não tô com tranquilo. calor, não tô com febre. O Toninho Maraca diz assim, ó, quem vai cuidar do beach tênis? Sou eu e o Calbucci. Quando o Calbucci mudar para Balneário Camboriú. Primeira coisa. Quero O dizer Areia seguinte, Quente. eu já mudei para o Brasil, Sim. mudei agora até por amor, mas eu mudei no começo para o beach tênis e não me arrependo, adoro, é um país maravilhoso. E mudei para Rio, que é a minha cidade favorita. Confesso que Santa Catarina provavelmente é o estado que eu mais prefiro. Poderia, só que faz um pouquinho frio demais para mim no inverno, mas Balneário e Floripa são bem atrativas. Se o Toninho me paquerar bem, acho que posso aceitar o desafio dele e depois a gente vai tocar do beach tênis. Deixa eu ver aqui, que eu pulei uma aqui. Peraí. O Areia Quentes Esportes. Hoje a Nath Costa, isso, em outra live, disse ter gostado de jogar com a rede a 1,80. Portanto, se é para fazer teste, que tal altura igual para todos os sexos? Não, eu sou a favor da altura igual para todos os sexos, exatamente o que eu disse, porque isso seria muito mais prático para os organizadores, seria muito mais legal para o movimento. O beach tennis é um dos esportes onde homem e mulher estão juntos, e esse é o nosso ponto de força. Por isso que estou contra essa divisão. Eu acho que é melhor os homens jogar 1,70 e encontrar outras soluções do que as mulheres jogar com 80, mas... repito que é sempre muito importante não pensar simplesmente no que a gente gosta. Eu também talvez gosto de jogar com a rede 80, mas eu penso o que é importante para o movimento e algumas vezes não coincide com os próprios interesses pessoais. Joia. O Horácio Flávio Melo. Muitas pessoas reclamam que não deveria ser de uma empresa, mas sendo de uma empresa, ela vai fazer de tudo para crescer. Hoje, uma instituição onde a principal fonte de renda nem é o beach tennis. Essa é a resposta dele. Allora, primeiro que acho que eu vejo o Horácio bem ativo e o meu sonho é fazer uma live com o Horácio. Eu pessoalmente, eu como jogador de beach tennis, estou devendo para ele muitas coisas, não só ele, acho todo o movimento bistenístico brasileiro está devendo para ele coisas. Eu não sei se você conhece, mas eu, como disse, é uma das pessoas pioneiras que no começo fizeram muito para o nosso esporte. Dito isso, o grande problema, eu acho exatamente isso, acho que as federações, ele sabe perfeitamente, infelizmente são empresas disfarçadas, esse é o problema. Então a grande questão é de como gerenciar o beach tennis de forma empresarial. Bom, ninguém está falando isso, tudo isso de forma ética, moral, retórica, demagógica. Estamos dizendo qual é a forma melhor para desenvolver o esporte, e a forma melhor, obviamente, é investir. O que não está acontecendo. Então, a gente precisaria, talvez, de uma empresa ou de uma cooperativa que acredite no beach tennis 100%, e mesmo aquele pouquinho que o beach tennis está faturando e criando como receita, seja reinvestido no beach tennis e não soma, como está sumindo agora, que ninguém sabe onde vão esses dinheiros. Sim. O Carneiro pergunta o seguinte: ontem o entrevistado falou da associação de jogadores. Qual a influência que essa associação tem
nas decisões da organização dos eventos chancelados? Por enquanto, pouca, mas isso é um dos grandes problemas. Na real, no processo decisional das federações, eu até fiz parte do comitê da ITF em 2010, 2014. A gente não tem nenhum tipo de poder, essa é a realidade. Nós somos conselheiros e agora dentro da ITF criaram uma associação de jogadores puxa-saco que são conselheiros dos conselheiros. Nós criamos uma associação de jogadores independente, porque acho que primariamente uma associação de jogadores deve ser independente e deve procurar e buscar como objetivo único o interesse do esporte ou o interesse dos jogadores. Seria como dentro de uma empresa montar um sindicato dos empresários. Tem um sindicato e tem os empresários. Cada um tem que fazer o próprio interesse. Infelizmente, como a gente já viu no torneio de Santos, a nossa voz não vale nada, não é escutada. Essas decisões que foram tomadas não foram compartilhadas. Mas, por exemplo, tem alguns torneios, os dois grandes torneios do Grand Slams, aquele do Aruba e do Rio de Janeiro, criaram uma comissão de jogadores que sugeriram as regras que eles preferem. E pouco a pouco, acho que a gente, diretamente e indiretamente, possa fazer uma pressão positiva para as coisas melhorarem. Já ia te perguntar sobre isso, sobre Aruba e Copacabana, mas vamos entrar mais adiante sobre isso. Tá? O Ralf Abreu, o grande Ralf Abreu aí, a ITF está dando alguma ajuda para os jogadores? A ITF, até antes dessa pausa desse coronavírus, não estava dando nenhuma ajuda. Nesse caso, ainda não, nem se expressou. Acho que isso é algo que nós temos que fazer. Acho que a gente vai se posicionar em breve, pedindo sempre o que deveria ser um dos nossos direitos, pedindo sempre em forma gentil e construtiva e, sobretudo, lembrando uma grande coisa, que dentro do sistema beach tennis, quem mais está investindo no beach tennis são os jogadores mesmo e os organizadores, porque a gente nunca recebeu do sistema nada. Os jogadores de beach tennis profissionais, na real, não são profissionais porque não ganham graças aos torneios de beach tennis e, na maioria dos casos, pagam do próprio bolso para poder jogar, para poder promocionar esse esporte, para fomentar esse esporte. Então, acho que a gente tem todo o direito de poder pedir, de merecer uma ajuda nessa época difícil, até porque, como a gente disse, o beach tennis fatura pouco, mas aquele pouco pode ser reinvestido em forma inteligente. Nesse momento, os jogadores de beach tennis precisam de uma ajuda, não estão dando aula, não estão podendo jogar, e os mesmos organizadores, eu acho que precisam de uma ajuda até futuramente, talvez com isenção de taxas. Eu acho que a gente tem que elaborar uma proposta, estamos conversando para poder fazer isso, sobretudo também no rastro do que aconteceu no tênis, que infelizmente é o tênis ATP, não é o tênis ITF, mas a gente pode se inspirar. Sim. O Adriano Peixe Voador, aqui de Floripa, que é professor também de beach tênis e atleta, pergunta pra ti, Calbucci, se tu lembra do game de ouro que tu perdeu com o Vini. Eu lembro, mas pergunta se o Toninho Maraca lembra desse game. Escolhi o parceiro errado. Essa é a coisa que todo mundo me pergunta sempre nas clínicas. Qual é a coisa mais importante no beach tennis? Qual é o segredo do beach tennis? Escolher o parceiro. Escolhi o parceiro errado. Aí a gente se ferrou, perdemos a nossa aposta, o nosso jantar, e o nosso amigo Toninho teve que pagar. Grande voador. Desculpa. Deixa eu ver aqui. Kowalski Coelho. As regras são claras, porém muitas vezes não cumpridas. Por exemplo, a linha de 3 e o futebol. Por que isso acontece? Isso acontece por dois motivos. Primeiro, a estrutura mesma das regras. A gente sabe, infelizmente, que tem algumas regras que inevitavelmente são complicadas. Isso acontece até nos esportes principais, com todo o dinheiro, a tecnologia disponível. Ainda no futebol, às vezes você não sabe se a bola entrou ou não entrou. Então, isso infelizmente acontece no beach tennis, especialmente quando se trata de duas regras como essa, ou como antes era aquela da invasão da rede, de projeções de espaço. Então, é difícil. A segunda
é que o que a gente poderia melhorar e solucionar é sobre a competência dos árbitros e dos juízes. Como a gente disse já, infelizmente a gente não tem na própria federação, a gente teve que adoptar árbitros do tênis que não conhecem bistênis, então não sabem bem como funcionam as regras. Alguns estão se adaptando melhor, estão aprendendo melhor, mas ainda não sabem, então às vezes interpretam de formas erradas. Esse negócio, especialmente do futebol, é difícil, porque você pode interpretar ou de forma rígida, dizendo cada vez que a linha se mexe é futebol, mas e às vezes pode ser areia, pode mexer de 1 milímetro, ou pode interpretar de uma forma mais inteligente, que é a forma que sempre nós jogadores sugerimos, ou seja, de entender que o saque tem duas fases. Uma fase que é a fase mais importante de carregamento das forças, e uma fase de explosão. Se você encostar na primeira fase, é futebol. Se você encostar simplesmente quando você dá aquele pulo final, isso não seria futebol, porque na real você não está ganhando, não está trazendo nenhum benefício para a própria equipe. Mas isso, de novo, precisa de árbitros que conheçam bem o esporte e, sobretudo, precisa de criar uma mesa junto entre árbitros, diretores de torneio, jogadores, coisas que infelizmente não acontecem porque são regras que caem de cima para baixo. Joia. O Luiz NG Calbucci fala sobre torneios que agregam e torneios que não geram legado. Essa é a grande questão. Esse é um dos pontos mais importantes. Tem torneios que agregam, e que obviamente são os torneios boicotados ou maltratados pelas federações, e tem torneios que geram simplesmente receita para eles, e que são os torneios que eles apoiam. Por exemplo, tem alguns torneios que conseguem envolver muitas pessoas, que tem um grande público, que acontecem em lugares estratégicos para a promoção do esporte. Tem alguns torneios que, digamos assim, a gente chama de torneios comerciais, que conseguem, através de milagres, patrocínios e que não são baseados sobre inscrições, isso, e que investem dinheiro para fazer do beach tennis um esporte com a credibilidade. E tem outros torneios que fazem parte só do circuito, que aí parecem quase mais obrigações que prazeres. Por exemplo, a gente vai jogar torneios, sei lá, na Rússia, na frente de 4 pessoas, e fazem parte do que a gente chama daquele sistema autorreferencial, onde as federações de tênis criam os torneios para elas, para ganhar o dinheiro entre elas, onde o jogador, infelizmente, é obrigado a participar, se ele quiser prestar atenção aos pontos, a tudo isso, mas que no final das contas, o dia seguinte do evento não muda nada, nem para o esporte, nem para o jogador. Então, são eventos que não sei quantos fazem bem para o nosso esporte. E quando a gente, como associação de jogadores, decidimos apoiar alguns eventos ao invés do que outros, um dos critérios era exatamente isso. Torneios que deixem um legado, torneios que sejam feitos para a galera do beach tennis e não simplesmente para os organizadores ou para as federações, mas que sejam feitos para os jogadores, para o público, para o esporte crescer. Bom, tu já meio que vai responder a minha pergunta de agora, né? Tu já meio que respondeu, mas que a gente fosse mais direto, assim, nessa minha pergunta. Bom, Aruba e Copacabana são um dos maiores torneios do mundo hoje, né? Aruba sempre foi, né? E os dois estão fora do ITF. A ideia de vocês é fazer um grande slam, né? De beach tênis, vamos dizer assim, né? Seguindo o tênis, né? Mais ou menos a mesma... Sim, na real, eles escolheram até esse nome, talvez poderiam ter sido... A ideia é de fazer eventos destacados, eventos em si consigam promover o esporte, porque acho que a grande dificuldade agora, nesse momento, é exatamente isso, não é tanto uma regra de 1,80, uma regra de 1,70, mas é como fazer o marketing desse esporte e como investir o dinheiro dentro do beach tennis. Esses dois eventos são os eventos que se destacaram, tanto para número de participantes, quanto para qualidade do evento. A gente sempre fala em eventos horizontais, a ITF aumenta
os números dos eventos, independentemente da qualidade dos eventos. A gente quer eventos verticais, ou seja, eventos que fazem bem para todos, que sejam de grande qualidade. E esses dois torneios, e até outros, na real, foram menosprezados pelas federações. Na real, foi quase uma opção obrigada e, sobretudo, foi uma opção de business, porque o business plan que as federações, a ITF, apresentou era insustentável. E esses dois torneios têm a força para levar o beach tennis para cima, para mostrar o que o beach tennis é. E quando nos pediram aos nossos jogadores o que a gente achava, a gente disse que a gente apoia todos os que fazem bem para o nosso esporte. Não importa se seja ITF, no ITF, a gente não é contra ninguém. Até a ITF pode fazer um trabalho bacana, esses torneios podem fazer um trabalho bacana. E acho que o único interesse é o esporte crescer mais, se popularizar mais. Eu, como jogador da ITF, fico até um pouquinho chateado quando vejo que esses torneios saíram. Eu não entendo porque as federações não fizeram tudo para manter esses torneios e apoiar esses torneios. Essa seria a coisa melhor. Sim. O Kowalski Coelho, escutei uma live com o presidente da FCT. Ele deixou claro que a federação vê como principal problema do beach tênis estar constantemente mudando suas regras. Segundo ele, cria muita instabilidade. Eu acho que o grande problema do beach tennis é essa politicagem. É como os políticos que reclamam do sistema quando são eles que fazem as regras. As regras do beach tennis são as federações que fazem as regras, não é o beach tennis que faz as regras. Então, tudo depende deles. Eu acho que o grande problema do beach tennis é que ninguém investe no beach tennis. É que o beach tennis é o que é, graças ao esforço, à coragem, à loucura de muitas pessoas, sem apoio das instituições até agora. É por isso que a gente sempre pede esses apoios, porque eu não consigo nem imaginar o que o beach tennis poderia ser com apoio. Porque, como eu disse, pessoas como Toninho Maraca, aqui no Brasil, como a JB, como Carlos Lopes. Antônio Carlos Lopes bancou por 2 anos seguidos a seleção brasileira em Moscou. Só para você entender, ele bancou do próprio bolso a seleção brasileira, quando ninguém acreditava, quando a federação não acreditava, e permitiu a alguns jogadores se tornar número 1 do mundo, de vender isso pela própria imagem, de criar uma áurea ao redor do beach tênis, de fomentar o esporte. Isso que a gente precisa. Precisa de paixão, precisa de investimentos, e precisa de coragem e menos politicagem. Sim. O Maurício, a tua internet está dando uma oscilada de vez em quando, tá, Camuti? Aí se eu fizer um sinal para ti, porque a internet está... Quando a gente fala dessas coisas, você sabe que aí tenta de cortar a linha. Já é. O Maurício Girolamo, espero ter falado certo, né? O beach tennis tem que se inspirar no que aconteceu no surf nos últimos anos. No streaming, carregam milhões de seguidores, mesmo os não surfistas. Concordo 100%. Eu sempre falo que o beach tênis é muito menos tênis do que a palavra beach tênis deixa entender. O beach tênis não é um tênis na areia. Do lado, diria, infelizmente, porque o tênis ganha muito mais. Mas no sentido é que a gente tem uma própria comunidade, a gente tem valores diferentes, somos mais democráticos, temos golpes diferentes, jogadores diferentes, regras diferentes. E eu sempre digo que a gente deveria se inspirar ao mundo do surf, que conseguiram criar uma própria comunidade, um próprio movimento, que não tem nada a ver com a federação, mesmo que a federação fez, no caso do surf, fez o trabalho da federação. Foi a federação de surf, que é minoritária, que não gerencia a liga dos profissionais, mas que fez o trabalho para conseguir botar o surf dentro das Olimpíadas. E isso também é uma coisa que as federações deveriam fazer. Mas o surf se desenvolveu de forma autônoma, com próprios empresários, com próprios negócios, com regras inteligentes, com poucas restrições. A gente gosta de jogar sem camiseta, com regatas, com biquíni, aí chega a federação, te impede de fazer isso, de fazer outro.
E outro grande esporte que eu gosto como nossa referência é o snowboard. O snowboard nasceu dentro do mundo do esqui e imediatamente se destacou e teve a coragem de construir a própria identidade, as próprias regras, o próprio estilo, o próprio material. Tanto que a comunidade do snowboard é uma grande comunidade que se sente orgulhosamente diferente do esqui. Então, acho que temos, além dos problemas de politicagem, temos também um problema mesmo cultural. O beach tênis é diferente do tênis, e as federações do tênis, quando eu trabalhei até dentro elas, eu vi que às vezes têm também boas intenções, mas não conseguem entender, são mundos diferentes. Sim. O grande Ulisses perguntou o seguinte: Calbucci, você tem treinado ou está parado? Eu estou fazendo, digamos assim, manutenção da máquina velha. Infelizmente, aqui no Brasil, obviamente não tem as mesmas restrições do que na Itália, então a gente consegue fazer um pouquinho mais, mas é difícil, a praia é fechada, eu moro no Rio. Hoje fui jogar pela primeira vez beach tênis no interior, só pela paixão que a gente tem. O nosso nível é muito fraco, como escreveu meu amigo Luiz Gimper, marrento, porque o meu saque anda menos do que do Maraca. Exatamente por isso, porque estou treinando pouco, estou tentando simplesmente de manter o corpo vivo, ativo. É difícil quando a gente já sabe que pelo menos até julho, agosto não vão rolar torneios, então achar motivações é complicado. E sobretudo nós sempre treinamos nos divertindo. Esse é um dos segredos do beach tênis. Na praia, na areia, jogando. Aí achar motivações para treinar numa sala fechada é difícil, mas obviamente também tenho a consciência que é importante fazer esse esforço, porque senão depois vai ser complicado quando a gente voltar. Joia. Uma pergunta que fizeram, ó, qual a qualidade dos torneios de beach tênis devem ter para valorizar os atletas e o público? Qual? Qual a qualidade dos torneios de beach tênis devem ter para valorizar os atletas e o público? São sempre os mesmos pontos. A gente, por exemplo, quando conversamos com aqueles organizadores que pediram nosso ajuda e suporte, a gente fez uma coisa, acho muito importante, deu padrões. Um dos grandes problemas que a gente tinha embaixo da ITF, exatamente quando eu falo de torneios horizontais, crescer o número de torneios independentemente das condições. São torneios que não respeitam jogadores, que têm condições absurdas. Só para a gente ter uma noção, a ITF criou esse ano um Sand Series, os próprios torneios principais. Desses 4 torneios que eles elegeram como torneios representativos do beach tênis, colocaram 3 torneios que para mim deviam ser até cancelados. Não só para mim, para todos nós. O ano passado um desses nem terminou porque não tinha a organização foi enrolada, foi horrível, não jogaram nem as finais. Um outro foi a primeira vez na vida que eu joguei 3 jogos em 3 quadras diferentes. Só para você tornar. Eu na Alemanha ano passado joguei um torneio 3 quadras diferentes, 100 pessoas isso. Na África do Sul, a gente faz 2 anos que joga na frente, talvez, de 15 pessoas. Então, esses são torneios que não representam a gente. O que a gente deveria fazer, é que a gente sempre pede, torneios com padrões claros, e dentro desses padrões, colocar coisas que não é simplesmente o dinheiro ou prize money que faz um evento bom. O que faz um evento bom qual é o plano de marketing atrás do evento, a promoção do evento, o envolvimento dos mídias, arquibancadas, área jogadores amadores. São todas essas as condições que, obviamente, às vezes é difícil de realizar, mas uma das coisas mais importantes é, por exemplo, investir o dinheiro das taxas, o dinheiro que a gente paga para as federações nessas coisas. Uma federação, nesse momento, deveria não cobrar, mas deveria obrigar os organizadores com estándares, com padrões mais estrictos, mas focados a melhorar o esporte. Só para você ter uma noção, no primeiro ano do Copacabana Open, me disseram, e depois eu me tornei embaixador do evento, que eles pagaram mais dinheiro para a federação do que de prize money e de hospedagem para os jogadores. Entendeu? Então, uma das primeiras regras que nós pedimos a esses organizadores foi:
esse dinheiro você deve reinvesti-lo dentro do torneio, de forma aumentando um pouquinho o prize money, aumentando os números das categorias, aumentando a hospedagem para jogadores de 4 talvez para 8, fazendo coisas úteis para o movimento, entendeu? Joia. Calmute, vamos mudar um pouco de saco para mala? Já falamos bastante disso aí. Vamos falar agora do atleta Calmute, ok? Vamos lá. Vamos. Tá acabando a live aí. Tu consegue ficar mais um tempinho depois, não? Podemos Falta... fazer Joia. uma reconexão, com prazer. Já. Calmute, o que tu prioriza nos teus treinamentos, tá? Claro que é uma junção de coisas, né? A parte física, a parte tática, a parte psicológica, a alimentação, mas o que tu prioriza mais o atleta Calmute? Nós, digamos assim, eu faço parte da segunda geração de beach tennis. A primeira foram os nossos pioneiros, nossos ídolos, pessoas que vocês nem conhecem lá na Itália e que, na real, sobraram desses, o Marighello, o Mingozzi, mas tem muitos outros jogadores que começaram na década de 90, que jogavam beach tennis como hobby. Nós fazemos parte daquela segunda geração que herdou um pouquinho essa visão do beach tennis e que transformou o beach tennis em esporte. Obviamente tivemos que inventar tudo. Eu, especialmente, que não venho do tênis, eu tive que aprimorar, principalmente no começo, a minha técnica do saque, os meus golpes que eram mais duros, mais grosseiros. Então, trabalhei sempre muito essa parte. Depois, paralelamente, a gente começou a fazer a primeira preparação física no beach tennis, porque ninguém fazia preparação física. A gente só jogava beach tennis. Aí, os primeiros começamos, eu junto com Mingozzi e Marighella, a fazer a primeira preparação histórica, preparação atlética da história do beach tennis. Aí, a gente fazia mais preparação de futebol, mas foi a primeira vez que a gente começou a treinar sem uma raquete de beach tennis. Aí todo mundo começou também, as pessoas aprimoraram essa parte, que está se tornando uma parte super importante no beach tennis masculino, e que também agora as mulheres estão começando a fazer. Depois, começamos a parte até superior, começamos a parte de nutrição. Aí, a gente, junto com apaixonados de beach tennis, que eram profissionais da nutrição, começamos um projeto de nutrição. A gente viu todos os benefícios. Aí, depois, começamos outras partes. A parte mental. Entraram psicólogos do esporte, entraram coaching motivacionais. E tudo isso para criar exatamente, não mais simplesmente um jogo, mas um esporte verdadeiro. Eu sempre tentei de cuidar de tudo junto. Eu não gosto de separar as coisas. Eu gosto de pensar no beach tennis, no esporte, como um conjunto, e acho que esse é o grande segredo. Eu cuidava da alimentação, mas ao mesmo tempo cuidava, através do yoga, da recuperação, cuidava da parte física, não parava de caprichar na parte técnica, e sempre tentei fazer isso juntos. E isso acho que é um segredo. Vamos considerar antes da pandemia, né? Que agora a pandemia tudo é diferente. Como é que tu dividia o teu treino durante a semana? Questão da parte física, da parte técnica, da parte... Tu gosta de treinar mais drill? Como é que tu gosta de fazer teus treinos? Quem tu prefere mais? Eu tentei, a partir de 3, 4 anos atrás, um preparador me deu uma dica muito importante, me disse, mais a tua idade vai avançando e menos você pode se permitir de parar. O grande segredo para não se machucar, e infelizmente essa pandemia acabou com esse projeto, é de parar nunca. Tanto que eu também, durante as feiras de Natal, eu sempre tentava de me manter ativo para não perder o tom muscular. Depois, obviamente, tem objetivos, né? Aí tem, por exemplo, os torneios principais que a gente se foca mais. Eu começava a jogar umas 2 semanas antes desses torneios a me focar, então a aumentar um pouquinho mais a parte física, a trabalhar um pouquinho mais a parte técnica, porque infelizmente, como a gente sempre diz, nós jogadores de beach tennis profissionais não somos profissionais de beach tennis. A gente tem que trabalhar, tem que dar aulas clínicas. Então, quando isso é possível, a gente consegue se focar 100% no jogo. Senão, outras vezes, é óbvio que eu tentava de harmonizar as duas coisas. Eu dava clínicas, mas chegava, sei lá, na quinta-feira, treinava um dia, depois preparava o torneio.
Mas nos torneios principais, eu normalmente começo a prepará-los 20 dias antes e tento de focar o 100%, fazendo uma primeira parte física forte e depois introduzindo mais a técnica. Logo que eu comecei, tá, no beach tênis, foi em 2015, né? Foi onde eu conheci. Eu vi um vídeo teu que tu tá correndo de costas dentro da água, do mar. Tu tá, né? Correndo de costas assim, logo que eu fui saber que é o beach tênis e tal, calbute e tal. Tu gosta de variar o teu treino físico? Ou musculação, yoga, pilates, funcional, etc. Ou tu é mais assim, não gosto de ficar enjaulado em academia. Eu gosto de Não, ir mais para a parte... aquele vídeo foi um vídeo que de ser um divisor das águas, exatamente porque foi o primeiro vídeo que popularizou, que entrou nas mídias sociais e que mostrou ao mundo que o beach tênis não é só o beach tênis com a raquete, mas que tem também um trabalho escondido. Na real, a gente fazia já 2 anos que a gente estava trabalhando a parte atlética, como eu disse, não só eu, mas também outros jogadores. Mas aquele foi o primeiro vídeo que fizemos aqui no Leme, junto com meu amigo Wagner, e que colocou nos olhos de todo mundo do beach tênis essa necessidade. Eu não sou um fã sou da velha guarda, não sou um fã de academias, eu não gosto, quase nunca entrei numa academia, então sempre fiz mais funcional, corpo livre, muito yoga. Aqui no Rio de Janeiro eu faço bioginástica com o meu amigo Thiago Assan, que é Haddad, que faz um trabalho maravilhoso. É uma yoga pilates mais dinâmico. Então, isso é que me ajuda a estar em forma e, sobretudo, cuido bastante da alimentação, que também é a parte muito importante. Amigo, quantas perguntas que as pessoas... a sua galera é muito ativa. Hein? São só perguntas. Como Não, mas os jogadores... Não, eles estão conversando entre eles. Eles não estão fazendo muita pergunta, não. As perguntas que eles fazem... Estão esquecendo da gente, estão falando entre eles. Entendi. Toninho aí agitando aí, ó. Diz uma coisa, Calmute. E a questão, assim, também desculpa uma coisa, Tarica. Isso só para dizer que aquele treino, eu já fazia corrida nas dunas, nas montanhas de areia, tudo. Aquele treino foi um dos treinos mais difíceis da minha vida. Até no final daquela temporada de treino, aquelas 2 semanas de treino, até me machuquei. E a corrida de costas na água do oceano, é uma das coisas mais cansativas do mundo. Boa, boa. Bom, acho que ainda tem uns 5 minutinhos ainda. Galera, pode ir perguntando aí, tá? Ele tá bem à disposição aí. Calmute, vamos lá. Uma das coisas que o pessoal mais comenta de ti, talvez nas lives deve falar, é o teu saque não faz barulho. E ele gira muito. Ele não vai com tanta potência, mas vai com muito giro. E ele vai com mais rapidez, vamos dizer. Isso foi uma coisa que foi treinando? Como é que foi? Eu sempre brinco, falo o seguinte, o saque é como um peido. Mais silencioso e mais letal, entendeu? A real é o seguinte, óbvio, foi resultado, grande Mick Jagger, foi resultado de muito treino, até porque, como eu disse, eu não vinha do tênis, então o meu saque era fraco. Sim. E tive que treinar muito no 2013, 2014, quando já estava ganhando, já tinha ganhado o Mundial. Eu me dei como objetivo, quero ser o melhor sacador do mundo. Aí fui atrás de um técnico de tênis, junto com um meu amigo muito bom do beach tênis, que depois se tornou um ótimo técnico, Danny Cirella. Trabalhamos 1 ano inteiro sobre isso. E até consegui, até recebi o Oscar de melhor sacador do mundo pelos meus colegas do beach tênis. E a partir daquela época, sempre usei esse saque exatamente com muita aceleração. A minha bola talvez anda um pouquinho menos, porque eu crio mais aceleração que velocidade da bola. Mas chega uma bola um pouquinho mais imprevisível, uma bola, um saque que é funcional também à entrada do meu parceiro para matar a segunda bola, e até agora deu bastante certo. Já é. Vamos fazer o seguinte, Ariel, pergunta da próxima live nossa, tá? Por favor, que vai acabar agora. Vamos, né? Vou derrubar essa live, vou salvar ali e voltamos em 2 minutos, pode ser?
Não, podemos até botar direto. Saímos e Ah, entramos. Vamos. eu só preciso ir ao banheiro rápido e voltar. Ah, tá bom. Então, Fechou? galera, segurem aí. Valeu, abraço.